Olá meninas, tudo bem com vocês? Cá estou eu para gravar mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje é isso aí mesmo que vocês viram na capa do vídeo, tá bom? Vou contar pra vocês tudo, gente, desde quando eu descobri o que fez eu pensar que poderia ser isso, tá bom? Então fica nesse vídeo, fica ligadinhas e bora lá que eu vou contar tudo. Então meninas, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que essa é a minha experiência. Eu vou relatar o que aconteceu comigo, tá bom? Eu quero dizer também que cada criança é uma criança, cada criança é de um jeito. Então, mas que se você vê algo de diferente no seu filho, algum atraso assim muito diferente, sabe, de outras crianças, procure um médico, gente. Procure um médico se você tem alguma dúvida, se você suspeita de algo. É bom procurar um médico quanto antes, tá bom? Para depois não ficar uma coisa pior, tá bom? Então, procure um médico se você tem alguma suspeita, se você tem alguma dúvida ou se você vê alguma coisa de diferente no seu filho, beleza? Então, vamos lá. Agora comecei. Então, meninas, várias vezes, quando Samuel ele tinha, eu comecei a desconfiar, sabe? Que poderia ser autismo quando Samuel ele tinha mais ou menos 1 ano e 3, 1 ano e 5 meses. Por que eu comecei a desconfiar? Qual eram os sinais que ele dava? Qual era o comportamento de Samuel? Samuel, gente, ele começou a falar algumas palavrinhas, certo? Começou a falar papai, mamãe, ele falava tia, ele falava vixe, sabe? Então, algumas palavrinhas ele começou a falar quando ele tinha mais ou menos essa faixa de idade. E aí, o que aconteceu? Samuel, ele era uma criança extremamente assim, nervosa, sabe? Ele era um pouco nervoso. E aí, o que eu comecei a notar nele? As noites de sono dele era muito ruim mesmo. Ele sempre foi um bebê que dormiu muito mal, gente, muito mal mesmo. E ele era uma criança que chorava muito, entendeu? E eu comecei a, tipo, desconfiar, só que eu falava assim, não, não é nada, porque a gente que é pai, que é mãe, a gente sempre quer que nossos filhos sejam perfeitos, que eles nunca tenham nada, né? Então eu comecei a desconfiar, colocava aquilo na minha cabeça, mas eu falava assim, não deve não ser nada não, deve ser coisa da minha cabeça. E ficava observando e ficava observando ele. E isso o tempo foi passando, foi passando. Quando eu engravidei do Davi, ele estava com 11 meses e quando eu descobri, ele estava com 1 ano. E nisso, né, eu ficava observando, igual eu tô falando pra vocês, ele tinha uma noite de sono ruim, o sono dele era completamente ruim mesmo, ruim mesmo. Quem é da minha família me conhece sabe como ele tinha um sono ruim. Se vocês escutaram algum barulho, é porque os meninos estão ali na cozinha brincando, tá bom? Então vamos lá continuar. E aí, gente, eu fui percebendo que Samuel, ele estava tendo uns comportamentos meio diferentes. Por quê? Qual era esses comportamentos que ele estava tendo? Samuel, ele começou a andar na ponta do pé. Ele começou a girar, ficar girando, sabe? Rodando, rodando. Ele tinha medo de certos objetos, tinha medo de lugar, sabe? Ele não ia em todo mundo, ele chorava. E aí também aqui em casa eu comecei a observar que tudo que ele pegava, ele brincava de carrinho. Gente, se ele pegava um sabonete, ele fazia de carrinho. Se ele pegava uma caneta, era de carrinho. O celular era de carrinho. Ficava brincando de carrinho assim em cima da gente. Sabe? Então eu comecei a observar essas coisas e falei assim, uai, isso é muito estranho. E o que acontece? Essas palavrinhas que ele começou a falar, ele parou de falar tudo, tudo. Ele não falava mais nada. A única coisa que ele ainda falava alguma coisa era assim, pá, 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 pá. Era só isso. E ele parou de falar mamãe, ele parou de falar as coisinhas que ele falava, certo? E aí, quando o Davi nasceu, eu fiquei pensando, deve ser ciúme, né? Deve ser por causa de ciúme, né? Uma criança nova dentro de casa, não é mais só ele. Só que não, gente, não. Foi ficando pior as coisas. Por que foi ficando pior? Samuel, ele começou a demonstrar comportamentos de estresse, sabe? Ele ficava se jogando no chão, às vezes ele ficava batendo a cabeça na parede, ficava se jogando para trás, sabe? E aí, gente, ele ficava com medo, sabe? Das coisas. Tinha vezes que ele tinha medo de uma manga, ele tinha medo de uma vasilha, sabe? Ele tinha medo, então ele demonstrava alguns comportamentos muito diferentes, sabe? E essa perca da fala total, que ele não falava mais nada. O Samuel, ele ainda usa fralda, sabe? Ele tá com 1 ano e 5 meses. Ele ainda usa fralda, ele não consegue comer sozinho. Agora que eu tirei aquele copinho, sabe? De que eles tomam suco, essas coisas. Agora eu consegui tirar e ele consegue tomar em qualquer tipo de copo. Mas antes ele só tomava no copinho dele. Ele tinha agonia com blusa, sabe? Ele ainda tem, na verdade, com blusa de frio. Ele fica agoniado por causa disso aqui. A calça, ele fica levantando a calça porque fica pegando lá no calcanhar dele, sabe? Então eu fiquei observando algumas coisas que eu falei assim, não, é muito estranho.
já tem a perca da fala, né? E aí, com esses comportamentos esquisitos de ficar girando, fora que, quando o irmão dele gritava, o Davi estava na fase dos gritos, agora que param mais. Mas quando o Davi começava a gritar, gente, o Samuel ele entrava em desespero, em desespero. Ele começava a gritar e fazia assim, sabe? Fazia assim no ouvido e começava a gritar. Eu falei, isso tá errado. Aí eu peguei e comecei a conversar com algumas colegas minhas, sabe? Que os filhos têm suspeita de autismo. E elas me relataram que os filhos também faziam a mesma coisa que o Samuel faz, sabe? O sono do Samuel à noite como que estava? Ele acordava aos prantos, gritando, sabe? Ele gritava, ele ficava agoniado na cama, ele não conseguia dormir à noite. Então estava sendo bem difícil, bem cansativo, gente. Foi umas semanas que eu passei, ó, muito arrochado. Foi osso. Pra mim falar pra vocês, foi osso. É meio complicado gravar aqui, porque quando não é os meninos, é o cachorro aqui do lado. Enfim, vou tentar falar o máximo aqui pra vocês. E aí, gente, o sono do Samuel começou a ficar totalmente conturbado, mais ainda do que já era. Ele acordava chorando, desesperado, no meio da noite. Sabe, do nada ele gritava. Então tava bem estressante, tava bem difícil. Então, gente, tava muito complicado, sério mesmo. E aí teve uma semana que o Samuel, ele, como se ele tivesse num pico de estresse. Gente, foi a pior semana da minha vida. Porque com 2 bebês em casa, e Samuel desse jeito foi, gente, era de endoidar. Minha mãe, ela ficou doida junto comigo. Ela ficava doidinha junto comigo em ver o Samuel naquela situação. Aí o que que acontece? Eu falei assim, gente, eu preciso marcar uma consulta. E eu e minha mãe foi no posto, marcou uma consulta pra ele com a médica, né? E aí, no dia da consulta, gente, dentro da sala da médica, ele ficou super agitado, super inquieto, querendo sair. Ele não deixava a médica examinar ele. Ele não deixava ela tocar nele, sabe? Foi bem complicado mesmo. E aí, nessa consulta, tudo que eu via de comportamento estranho, eu passei para a médica, então tudo ela foi anotando numa folha. E aí no final, ela era médica só clínica geral, gente. Então ela não podia resolver esse tipo de assunto, ela não podia me dar uma confirmação que ele tinha. Então ela me deu um encaminhamento. Nesse encaminhamento estava escrito tudo que eu tinha relatado para ele, todas as coisas que ele fazia, todos os comportamentos, todas as coisas que ele fazia. E nesse encaminhamento, o que que eu fiz? Ela pediu para me levar ele num pediatra, só que aqui na minha cidade não tem pediatra pelo SUS. É bem complicado a gente achar pediatra aqui na minha cidade, é muito difícil. E aí o que que eu fiz? Eu levei ele no hospital de Brasília, no hospital que ele é específico para criança. E lá, gente, ele foi atendido na hora de fazer a triagem, que é para medir os batimentos. Gente, é uma tortura, vocês não têm noção. Ele não deixa pegar nele, ele não deixa medir os batimentos. E aí, chegando lá, né, depois da triagem, ele foi para consulta com um pediatra. Lá o pediatra, ele não, assim, não me deu muitas explicações, ele não me falou muita coisa. Ele só me deu um encaminhamento para me levar ele no hospital da criança aqui de Brasília. E aí, gente, foi bem complicado porque ele não me falou nada, ele só falou que pessoas autistas gostavam muito de ter rotina, então eu tinha que ter uma rotina certinha para tudo que eu fosse fazer com ele, e que era isso, ele não podia me ajudar em muita coisa, porque para esse tipo de assunto tinha que ser com um neuropediatra, né? E me deu encaminhamento para eu poder ir no hospital da criança aqui de Brasília.